Bom dia, meus amiguinhos. Estamos aqui mais novamente, né? É bom brincar com você, é bom estar com você, é bom falar de direito constitucional com você, né? Para odiar a nossa velha amiga Xuxa aí, tá? Mas é bom conversar de direito, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, é uma brincadeira que depende do é uma brincadeira que vai representar o futuro de vocês aqui, entendeu? Que você for aprovado, nomeado num cargo público, que esse é o seu interesse, esse é que seu objetivo no momento é, parece que você está aqui, você não está perdendo seu tempo de graça comigo, tá? Na aula passada nós resolvemos questões sobre o título 1 da Constituição, que foi do primeiro ao quarto. Hoje nós vamos entrar na teoria da Constituição, falar sobre o título 2 da Constituição, que são com nossos direitos e garantias fundamentais, o título 2. O título 2, como nós sabemos, está dividido em 5 capítulos. Capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º da Constituição. Capítulo 2 é os nossos direitos sociais, que está no artigo 6º até o 11 da nossa Constituição. O capítulo 3 é o nosso direito da nacionalidade, é o artigo 12 e 13 da Constituição, e o artigo 14, 15 e 16, que é o nosso capítulo 4, fala dos nossos direitos políticos. Complementando o capítulo e finalizando ele, temos os nossos direitos dos partidos políticos, nosso artigo 17, né? Então aqui a gente vai falar sobre direitos e garantias fundamentais, né? Direitos e garantias fundamentais, né? Nós vamos falar primeiramente de direitos humanos e direitos e garantias fundamentais. O que é isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, existem nossos direitos humanos, tá? Que foi, por exemplo, na Carta da ONU, né? Na Declaração Internacional de Direitos Humanos, né? Esses direitos humanos foram positivados, internalizados por cada país, né? Por exemplo, o Brasil ele foi posto na nossa Constituição. Então, existem os direitos humanos que está em nível internacional, tá? E de vez que eu internalizo esse direito para a nossa Constituição, ele passa a ser direito fundamental nosso. Bom, essa é a diferença básica entre um direito humano e um direito fundamental. É o documento de que se origina. Quando está na Constituição, passa a ser um direito fundamental. E a Constituição é para isso, né? Ela é para criar direitos, ela é para que o cidadão veja lá o direito que ele tem, né? Afinal de contas, eu acho que esse artigo 5º ele devia fazer parte da didática da escola do ensino médio, né? Por ele você se torna mais cidadão, por ele você começa a se sentir senhor de direitos e obrigações, você sabe onde é seu direito e quando termina o seu direito você sabe que a partir dali você tem deveres, tá? Nós não somos só titulares de direitos, nós somos titulares de deveres também. E cada vez que um direito que é me tirado ou um dever meu que eu não cumpro, existe uma garantia para que isso seja cumprido, né? São nossos remédios constitucionais, por exemplo, habeas corpus, mandado de segurança, né? Mandado de injunção, ação popular, habeas data e outros administrativos que também tem, tá? Nós vamos falar hoje nossos direitos individuais e coletivos. São os nossos primeiros direitos. São direitos que não nos foram dados, foram conquistados. São nossos direitos de liberdades civis, liberdades políticas. Eu quero que na liberdade civil, eu quero que o Estado se abstenha de atrapalhar a minha vida. Eu quero que o Estado preserve minha vida, preserve minha liberdade, preserve minha propriedade. Eu quero isso do Estado. Tá? Ao mesmo tempo, também eu quero minha liberdade política. Eu quero também fazer parte da decisão do Estado. Eu quero minha cidadania. Eu represento a minha liberdade civis, quero que o Estado se afaste, que tenha uma atuação negativa sobre mim, e também quero participar ativamente da vida do Estado. Eu tenho essa liberdade de participar, são meus direitos políticos, tá bom? Então esse direito tem uma história, tá? Começou na Revolução Francesa, querendo que houvesse uma Constituição, e na sua Constituição dissesse qual é o meu direito, e lá fosse escrito, e lá fosse cumprido, tá? Que ele devia ser respeitado pelo rei, por qualquer pessoa que fosse. Então, isso foi uma luta árdua. Não foi dado de graça para a gente esse direito. O direito que eu falo agora são direitos chamados de primeira geração. Por que primeira geração? Porque o nosso primeiro direito que nós queremos
conquistar, que nós positivamos na Constituição, de acordo com a Revolução Francesa, tá? É a nossa liberté. É liberté. O lema da Revolução Francesa é liberté, égalité e a fraternité. De primeira, segunda, terceira geração ou dimensão. O nome mais atual, dimensão. Mas não está errado falar geração. Só é mais atual falar dimensão. Esses direitos de quinta e de quarta geração que vão falar bem mais tarde se falarmos dele. Correto? Nós estamos no direito constitucional. Eu quero criar uma base com você. Uma base não direcionada a uma prova, mas uma base que vai ser primordial para que você, se você, quando sair um concurso, determinado concurso para determinado cargo, você possa estudar especificamente o direito constitucional voltado a ele. Então, eu vou fazer uma base para apoiar depois um estudo mais específico, conforme o concurso, conforme o cargo. Então, falar de tudo, falar um pouco de tudo. Então, aqui eu vou falar do artigo 5º, que, em regra, ele é irrenunciável, eu não posso abrir mão do meu direito, eu não posso abrir mão, não posso negociar, não posso alienar. É regra, mas nem todo direito é absoluto, não é isso? Meu direito de imagem, por exemplo, eu posso renunciar ele por um período de tempo, se eu quiser abrir mão dele. A gente vê isso muito nesses reality shows, né? A pessoa abre mão do seu direito de imagem, que em regra é irrenunciável e inalienável, mas ele não abre mão para o resto da vida, ela abre mão por um período de tempo determinado, por uma quantia financeira, por exemplo. Mas em regra ele é inalienável, é irrenunciável. Eu não posso abrir mão do meu direito à vida, eu não posso abrir mão do meu direito à liberdade, eu posso não abrir mão do meu direito à propriedade, embora eu nunca tenha a propriedade, mas não posso abrir mão de um dia poder tê-la. Tá? Ele é imprescritível, que na medida que não é porque eu não usei aquele direito que ele vai ser retirado de mim. Então eu posso deixar de usar o meu direito e depois de algum tempo querer usar novamente. Não tem problema. Vamos lembrar que nem todo direito é absoluto, não é isso? Por exemplo, a propriedade, se eu não fizer uso da minha propriedade de forma correta por algum tempo, eu posso perder a minha propriedade por uso capião no decorrer do tempo. É uma exceção, uma regra, né? Exceção, uma regra. Tá? Então é isso aí, tá? Vamos andar, vamos percorrer esse artigo 5º da nossa Constituição. Ele tem 79 incisos e 4 parágrafos. Falando sobre o quê? Falando sobre 5 direitos específicos, essenciais, fundamentais, que é a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade e a segurança. Não a segurança pública agora. Segurança jurídica, aquela segurança que eu tenho, que a lei vai ser respeitada, a lei que vai valer para mim vai valer para você também. A lei que vale para um vale para o outro. Então, vão ser 79 variações desses 5 artigos, né? Ora, eu vou falar num inciso mais sobre um, e outro inciso sobre outra variação. Ora, eu vou falar dos dois juntos, certo? Mas o importante é que eu caminhe pelos 79 incisos sem me apressar, sem também me alongar demais, de uma forma razoável, que não fique muito penosa para você, tá? Isso aqui não vai ser dado em uma aula só, são em várias aulas. Então são 79 incisos. Hoje eu vou fazer uma parte introdutória, falar um pouco sobre os titulares desse direito, a quem é dirigido, que tipo de direitos são esses, né? Quais são esses direitos, como eles foram conquistados. Então, uma breve explanação sobre isso. E vamos adentrar no inciso, cada inciso dele. E quando eu falo do inciso, eu vou falar se é um direito, se é um dever, se é uma garantia, se ele é individual, se ele é coletivo. Tá? Antigamente na prova bastava você saber a literalidade da lei. Hoje ainda isso ainda é necessário, é necessário você saber literalidade. Mas além disso, você saber também interpretar. Então não vamos apenas ler o inciso, vamos ler e debater sobre ele. Correto? Tá? Deixa eu mudar aqui para a tela pequena, né? Enquanto não apanho muito dessa tela pequena. Eu boto aqui os slides aqui para conversar sobre isso um pouco, né? E vou falar aqui com vocês. Olha, estou adentrando agora o título 2. E é o capítulo 1 do título 2, que são nossos direitos e deveres individuais e coletivos. E no artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantidos aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de 5 direitos, olha aqui comigo, presta atenção, a vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos seguintes termos. Aí os termos vão ser descritos agora nos incisos, nos demais incisos desse artigo, tá bom? Os demais incisos vão ser falados sobre esses 5 direitos. Quando ele é um dever, quando ele é um direito ou quando ele é uma garantia, né? Então o caput ele faz menção que todos são iguais perante a lei. Ele já começa falando sobre igualdade, uma igualdade formal. A lei é para todo mundo, inclusive a Constituição. Tá? O presidente respeita a Constituição, o juiz respeita, o coronel respeita e eu respeito. A Constituição é para todo mundo. Esse artigo 5º, ele tem, podemos analisar ele, que são liberdades de civis minhas, políticas, né? Que o Estado vai se abster, né? É a minha relação com o Estado. Quando a minha relação é com o Estado, é uma relação vertical. Vertical porque o Estado está acima de mim, tá? E eu estou abaixo dele. É uma relação vertical, de cima para baixo. Então eu quero que o Estado cumpra a sua parte, se abstendo de prestar alguma coisa a mim. Então não se meto com a minha vida, não se meto com a minha liberdade, não se meto com a minha propriedade, por exemplo, né? Mas também esses direitos também são válidos entre particulares. Entre eu e você, por exemplo, que somos iguais, também eu posso me utilizar desse direito contra você, tá? Por exemplo, você não pode me prender na sua casa, não pode me deixar preso no seu restaurante porque eu não paguei a conta. Você pode entrar um processo contra mim. Então eu posso fazer frente aos meus direitos contra o particular também. Só que essa relação ela é vertical. Você, particular, está em iguais condições comigo. Com o Estado, a relação é horizontal. Com o particular, ela é horizontal. Mas tem particulares que estão numa posição privilegiada em relação a você. Por exemplo, é o seu patrão. Tá? Ele é um particular de você, mas olha que ele está aqui, você está aqui. Essa relação entre particulares em que há superioridade de um sobre o outro é uma relação diagonal. Então, essa relação que tem no artigo 5º, tá? Ela pode ser uma relação vertical, do eu contra o Estado, horizontal, eu contra o particular, ou diagonal, eu contra o meu patrão, por exemplo, que é particular, mas está numa situação superior à minha. Correto? E quem é titular desse direito? Deixa eu botar aqui tela grande aqui. E quem é titular desse direito? Que está no artigo 5º. Diz a Constituição, diz sua literalidade, que ele é dos brasileiros e estrangeiros residentes. Olha, quer dizer então que um turista que vem aqui passear não tem direito? Claro que tem. Então também é extensivo ao turista. Não é isso? Também extensivo a ele. Não havia por que não ser. Quer dizer que eu poderia matar um turista, eu poderia tirar ele a sua liberdade, tirar dele a sua liberdade, tirar a sua vida. Será que eu poderia? A propriedade dele poderia tirar? Não posso. Claro, se o STF já julgou isso, disse que interpretou dessa forma e disse que também é extensivo ao estrangeiro não residente. Né? É a pessoa física ou a pessoa jurídica? Sim, esse artigo aqui também é para pessoa física e é para pessoa jurídica. Tem direitos que são exclusivos de pessoas físicas, como, por exemplo, o direito à locomoção, o direito de expressar sua opinião. É um direito próprio de pessoa física. Né? Você não vê a pessoa jurídica expressando sua opinião por aí, filosofando, dizendo que é contra ou não alguma coisa. Você pode até ver o diretor dela falando, mas a pessoa jurídica não tem essa manifestação do pensamento. Ela não pensa. Ela age por meio de seus diretores, por exemplo. Né? Mas, por exemplo, você não vê o direito de comoção, eu posso ir e vir para onde eu quiser. Mas uma pessoa jurídica não, pô. Uma pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Ela não existe. Só existe no papel. Então não tem direito à locomoção. Seria irreal, seria surreal falar nisso. Então esse é um direito específico. Né? É um direito, então, existe direito para a pessoa jurídica e para a pessoa física. Existe direito comum os dois. Direito de propriedade, por exemplo. A pessoa jurídica pode ser proprietária. A pessoa física também pode ser proprietária. É um direito que pertence aos dois. Tem direito aos brasileiros, não é isso? Na Constituição, no artigo 5º. E tem direitos que são exclusivos aos estrangeiros. Ué, tem direito que é só do estrangeiro, não é do brasileiro. Por exemplo, o direito à naturalização. O que é naturalização? Você, estrangeiro, querer ser brasileiro. Se eu sou brasileiro, eu já sou, não preciso da naturalização.
Esse direito da naturalização é destinado a ele que quer ser brasileiro. Então é um direito exclusivo do estrangeiro. Um direito ao asilo político é quando eu, estrangeiro, cometo um crime de opinião ou um crime político e peço asilo no Brasil. É um direito dele, eu já estou aqui, eu sou brasileiro. Eu não posso nem ser extraditado. É ele que quer vir para cá, ele quer ser resguardado aqui. Então eu vou dar asilo político a ele. É um direito só dele. Porque eu já sou brasileiro. Né? Então vimos que temos direito a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, a estrangeiro, a brasileiro. É direito para todo mundo. E são direitos, né, como disse, direitos de primeira dimensão, primeira geração. E eu vou começar agora a falar sobre ele. Né? Esses direitos são históricos, não foi dado a meu prazer, foram conquistados, né, por revoluções, por exemplo, na França, Estados Unidos, Revolução Gloriosa na Inglaterra. Uma segunda parte foi implementada após a Segunda Guerra Mundial, foi a Fraternité, na terceira geração. Né? Então vamos agora percorrer um pouco sobre os incisos, vamos ler o caput novamente, do artigo 5º, né? E vamos aqui adentrar os seus incisos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos que essa Constituição falar agora. Ela vai dizer quais são os 79 termos agora no seu inciso, tá? Então eu vou aqui avançar o slide e hoje eu vou falar do primeiro, do 1 até o 5. Eu claro que não vou falar do 79 hoje. Tá bom? Então quando eu falo do 1, eu estou falando do direito à igualdade, por exemplo. Quando eu falo do 2, eu estou falando do direito à segurança jurídica. Do 3 fala do direito à vida. Do 4 fala de liberdade. Do 5 fala de liberdade. Então, cada vez que eu falo de um inciso desse, eu estou falando de um dos direitos, ou da vida, ou da liberdade, ou da propriedade, ou da igualdade, ou da segurança jurídica. Ou estou falando de direito, ou estou falando de obrigação, ou estou falando de uma garantia. Homens e mulheres são iguais, direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Né? Estou dizendo que homens e mulheres, a lei é destinada a tanto faz, a qualquer pessoa, homem ou mulher. Tá? Em regra, eu não posso fazer uma lei só para o homem, só para a mulher. Mas sabemos que ao longo do tempo, né, a mulher foi muito desvalorizada na sociedade. Então, a mulher está em um patamar, tá, de inferioridade em relação ao homem, em relação a direitos. Ela tem obrigações, mas direitos eles são poucos. Né? E quando são lhe dados, elas não são implementados. Eu vou botar em tela grande aqui para mim, para falar com vocês, cara. Eu gosto de olhar vocês. Aqui eu olho vocês, sabia? Quando eu tenho tela grande, não tenho tela pequena minimizada, não. Em tela grande eu consigo. Então eu quero agora, tá? Eu quero dizer para vocês que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas, em certa maneira, eu vou falar também que nem sempre a mulher teve esse mesmo destaque que tem hoje, tá? Ou ainda não tem hoje toda implementação de direitos. Mas você procura-se através de leis, procura-se através de atos, procura através de conscientização valorizar mais a mulher do que o homem, para que ela se torne uma igual a ele. Porque ela é igual em obrigações, né? A sociedade evoluiu muito. Antigamente a mulher ficava em casa, o homem saía para trabalhar. Hoje não, a mulher trabalha. Muitas mulheres, às vezes, são elas que sustentam a casa. Né? São elas que são o chefe da família, é ela. Né? Às vezes a mulher tem isso. E ainda tem mais, quando ela tem uma dupla jornada. Quando ela sai do seu trabalho, ela tem que chegar em casa e cuidar da casa ainda. O homem, quando chega, em regra, né? Ele chega do trabalho cansado, toma um banho, e vai para a TV, ver o jornal, vai ver uma televisão, vai ver Netflix. A mulher não, quando ela chega do trabalho, vai tomar banho, vai cuidar da janta, arrumar a casa, faz isso, faz aquilo, cuidar das crianças, ver o que está acontecendo, né? E a jornada dela não cabe, é no trabalho e em casa. Imagine, por exemplo, que um filho seu passe mal durante a noite. Ficou todos os dois acordados lá, entendeu? Ou só ela ficou acordada. No outro dia, olha, não podemos os dois trabalhar hoje. Por quê? Porque tem que ficar alguém cuidando da criança. E quem fica geralmente é a mulher, o homem vai para casa. Aí a mulher liga para o trabalho, olha, não vou poder hoje não, porque eu cuidar do meu filho. Eu tenho pai? Não, o pai está trabalhando. Aí o pastor fala, e você também não vai trabalhar não? Imagina se é o homem que fica em casa e a mulher vai trabalhar.
Aí o homem fala, não vou hoje não, porque o meu menino passou mal. E a mãe? A mãe foi trabalhar, e você está em casa? Manda ela ficar em casa. Você vem, porque o seu trabalho é mais importante. Viu? Uma grande falácia isso? Tá? Então, a tendência é maior eu dar um melhor trabalho ao homem, um trabalho mais valorizado a ele, porque ele não vai faltar, ele não vai engravidar, ele vai ter obrigações somente no trabalho, não vai ter uma dupla jornada em casa e no trabalho. Então a mulher é desvalorizada. Se eu preciso contratar um profissional, tá? Minha obrigação é dar valor igual a homens e mulheres. Mas a lei, o mercado de trabalho não favorece a mulher. Pelo mesmo serviço, a mulher vai ganhar menos. Porque ela é mais sujeita a outras obrigações, que em regra é para ela, para poderia ser dividida. Tá certo? Então eu tenho que valorizar, eu tenho que criar um mercado de trabalho que proteja mais a mulher do que o homem. A mulher precisa de mais proteção do que ele. Na medida que for igualada essas obrigações, eu posso sim tratar os dois de forma igual. Mas enquanto não é igualada isso, essa diferença histórica, tá? Vai ter a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, e a igualdade material, que o poder, através de ações através de leis, ações através de conscientização, tratar de forma desigual a mulher para que se torne igual ao homem. Tá bom? Então, a efetividade a esse inciso, né, é que eu dê valor a uma igualdade material. Que a formal já existe, é a lei, que a lei é para todo mundo. A igualdade formal é aquela que a sociedade vai impor, correto? Então, visto isso aqui, eu vou dar por encerrado, não por encerrado, porque eu vou trabalhar questões que vão falar sobre isso aí. Tá? Eu vou ultrapassar esse ponto para avançar para o ponto 2. No ponto 2 eu vou falar sobre segurança jurídica, não é isso? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu, cidadão, só posso fazer qualquer coisa, desde que fazer ou deixar de fazer, desde que a lei não me obrigue. E se houver uma lei me obrigando a fazer aquilo, eu vou ter que fazer. E só quem manda em mim é a lei. A lei é minha mulher, né? Brincadeira, é só a lei que manda na gente, né? A gente obedece a mulher porque quer obedecer. Então é assim. A lei, eu obedeço a lei. Se a lei não diz nada sobre aquilo, eu posso fazer. Se a lei diz que se a lei não fala nada, olha, nessa via aqui, será que eu posso estacionar? Tem alguma placa proibindo? Não, não tem. Então eu posso. Eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Eu posso dormir à meia-noite? Posso. A lei não me proíbe, não me proíbe, não me obriga a dormir às 10 horas da noite. E eu posso acordar que horas? A hora que eu quiser. A lei não diz nada sobre isso. Tá entendendo? Eu, particular, posso fazer qualquer coisa, tá? Agora, só vou ser obrigado a fazer qualquer coisa se lei mandar eu fazer. Ou deixar de fazer qualquer coisa se lei mandar eu fazer. Quando você for servidor público, vai ser o contrário. Você só vai poder fazer o que a lei mandar você fazer. Tá? Se a lei não fala nada, você simplesmente não faz nada. Mas se a lei manda, por exemplo, existe uma lei, desculpa aqui o olho aqui que tem uma coçadinha. Se a lei manda, a lei do seu cargo, por exemplo, olha, você como servidor, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Tá? E você só vai fazer isso, isso, isso e aquilo, acabou. Não tem mais o que fazer. Mas isso aqui não está escrito. Olha, se não está escrito, você não faz. É a legalidade para a administração pública, é essa. Existe uma legalidade para o particular, outra legalidade para a administração pública. Eu como já fui servidor em alguns cargos, eu só fiz o que o cargo mandava. A lei do cargo manda fazer isso, eu só vou fazer isso. Aí isso aqui, não, isso aqui eu não sou habilitado a fazer. É outra pessoa, é outro cargo. Tá bom? Então falamos sobre o item 2, avançamos sobre ele, avançamos sobre esse aí, sobre ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Que direito se refere isso? A segurança jurídica. A segurança jurídica. Essa segurança que estamos falando agora, aqui nesse artigo 5º, é a segurança jurídica. A segurança pública, vamos falar no artigo 6º, tá bom? Essa aqui é a segurança jurídica. Inciso 3, fala sobre o direito à vida, que fala que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse, em regra, é a única, olha só, em regra, é a única exceção que eu sei
aquela regra que diz que nenhum direito é absoluto. Todo direito pode ser relativizado. Direito à vida pode ser relativizado? Pode. Se uma pessoa for me matar, eu posso matar ela antes que ela me mate, em legítima defesa. Meu direito à vida pode ser relativizado. Que se eu cometer um crime, eu posso ser condenado e preso. Meu direito à propriedade pode ser relativizado? Pode também, mano. Eu tenho uma propriedade, não faço uso adequado dela, ela pode ser me tirada. Certo? Então todo direito pode ser relativizado. O direito à igualdade, eu acabei de falar para você que pode ser relativizado. Uma pessoa pode ter mais direito que eu naquele momento, porque ela está em condição inferior, por exemplo, as cotas raciais. Eu tenho que dar uma vantagem a uma pessoa, né, de cor negra, porque ela foi estigmatizada, ela foi prejudicada historicamente. Então eu vou dar condições a ela, isso é uma lei temporária, se ela é de cota é uma lei temporária, não é para a vida toda, porque determinado tempo ela vai perder seu efeito, porque pretende ela que daqui a um tempo, brancos, pretos, independente de sua cor, sejam iguais perante a lei também. Certo? Então, tudo pode ser relativizado no direito. Mas existe essa regra, essa exceção, essa regra, que tortura a favor da tortura, nenhum motivo. Ninguém pode torturar alguém alegando algum motivo, alguma exceção para que essa pessoa seja torturada, nem degradada a sua humanidade. Não existe exceção a favor da tortura. Esse é um direito, do inciso 3, um direito absoluto. De perguntar para você se existe direito absoluto, você fala que em regra não. Mas se perguntar exatamente sobre esse aí, você vai dizer que sim. Esse direito não comporta exceção. Seja por qual for o motivo, seja o motivo mais grave, o crime mais gravoso que aquela pessoa cometeu, ela não pode ser torturada. Estão percebendo? Não tem exceção. Tá? Não vou me alongar muito em cada inciso, porque eu tenho muito inciso para falar. Mas vou me alongar na hora que eu falar sobre questões sobre ele. Tá bom? Vou minimizar a tela aqui, ficar em tela pequena aqui, para ver qual é o nosso inciso 4. Tá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Vou me estender por 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, por dano material, moral à imagem. Quer dizer o quê? Olha, pensar, eu sempre pude pensar. Pensar, sempre me foi dado esse direito de pensar. Sempre me foi dado o direito de pensar. Tá? O que eu não pude, que eu só posso agora, de um tempo para cá, é manifestar meu pensamento. Antigamente eu não podia abrir minha boca para falar o que estava pensando. Hoje eu posso. Desde que eu não me valha do anonimato, desde que eu me identifique. Para quê? Para que, dependendo do que eu falar, prejudique a pessoa, prejudique a outra pessoa, prejudique alguém, essa pessoa pode se defender contra mim. Então eu posso falar o que eu quiser, eu posso manifestar o meu pensamento, eu penso, é interno, sempre pude fazer isso. Agora manifestar, falando, escrevendo, é outra coisa, tá? Eu posso fazer também isso, mas desde que, né, eu não cause prejuízo a ninguém, né? E quando eu causar um prejuízo a alguém, proporcionando um dano, tanto material, a pessoa tem um prejuízo financeiro, ou moral, a sua reputação, ou a imagem dela, a imagem que ela tinha, da boa imagem, ela não tem mais por sua causa, pelo que você falou, pelo que você escreveu, tá? Ela vai ter direito a uma resposta, entendeu? A um direito de resposta, que vai ser proporcional ao agravo, ao prejuízo que ela teve. Tá? Ela pode receber uma indenização, um direito de resposta, pode receber tanto a indenização quanto o direito de resposta, pode receber os dois. Tá? Se ela for, esse direito vai ser proporcional. Se ela for ofendida, foi dito uma coisa na televisão, é na televisão que vai ser dado o direito de resposta a ela. Se for no jornal escrito, vai ser no jornal. Se for na internet, vai ser no mesmo veículo. Tá? É uma indenização proporcional ao agravo, que pode ser, essa indenização pode ser um direito de resposta, pode ser um dano, pode ser uma indenização, pode ser por um dano sofrido. Ela pode tanto receber o direito de resposta quanto uma indenização. Tá? Essa indenização pode ser por dano moral, a imagem ou material. Pode ser os três juntos. Tá bom?
Então vocês estão percebendo comigo aqui que cada letra desse inciso, cada variação, né, esses direitos, eles são interpretados conforme passar do tempo também. Ora ele tem uma interpretação, ora tem outra. Tá? Esse artigo 5º ele foi mudado algumas vezes. Em 2004, foi mudado agora ano passado, em 21 também, acrescentando mais um inciso. Em regra, ele é uma cláusula pétrea, ele não pode ser mudado, ele é imutável. Mas olha só, eu posso mudá-lo desde que não mexa no seu núcleo essencial. Desde que eu não mexa no seu núcleo, ele não é intangível. Tá? Olha, ele tem um pilar, à medida que eu vou engrossando esse pilar, eu não posso retroceder. Eu posso aumentar a sua dimensão, a sua largura. Então, se eu tenho direito aí, eu posso mudá-lo sim, mas posso mudá-lo para melhor. Tá? É vedado o retrocesso em relação a isso. Essa é a parte da cláusula pétrea, essa é a parte intangível que eu tenho que atentar para esse direito fundamental. Tá bom? Em regra, eu não posso mudar. Tá? Posso mudar sim, para melhor. Bom, então, hoje eu adentrei o título 2 da Constituição, adentrei o capítulo 1, que fala do nosso direito de liberdade, a nossa liberdade, tá? Liberdades civis e liberdades políticas, tá? Liberdade de cidadão, liberdade como ser humano, nossa dignidade está aqui. Então, vamos na aula que vem continuar falando sobre ele, né? Dando exemplos, trabalhando muito sobre ele, tá? Eu só volto a lembrar com vocês que ainda hoje vou fazer vídeos para quem interessa, tá? Um simulado para o INSS. O INSS é um curso que temos, acho que no final do mês, né? Então vou pegar conhecimento de previdenciário, direito previdenciário que eu tenho. Trabalhei por 12 anos nessa instituição, também leciono nessa área, tá? Eu preparo simulados para preparar você para essa prova, para deixar mais afiado. Esse simulado não é para quem não sabe nada, não. Se você não sabe nada, nem veja isso, esse vídeo de direito previdenciário, tá? Mas você que sabe alguma coisa, você quer afinar o seu lápis, fazer a ponta bem fininha, para na hora da prova, né? Só dar aquela lapidada, é para você esse vídeo, tá bom? Nós vamos corrigir questões, falar sobre a prova, falar como se comporta o CESP em umas questões, tá bom? Não vai ser só um vídeo só do INSS, não, vai ser vários vídeos. Então eu vou continuar gravando simultaneamente vídeos sobre direito constitucional, tá? E vídeos sobre o simulado do INSS até o concurso. Tá? Vamos também ter várias outras disciplinas, direito penal, direito processual penal, direito administrativo, tá bom? Então estamos aí, estamos juntos. Não desista de mim que eu não vou desistir de vocês também não, tá? Um forte abraço a todos aí. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o like se gostaram, de recomendar para os amigos, para os inimigos também, recomenda, tá bom? Vamos lá, vamos prestigiar. Estou com vocês até o final, hein? Um abraço a todos.